Mateus, capítulo 25, o Senhor Jesus fala das parábolas, fala das 10 virgens, que nós conhecemos muito bem, né? Muito pregada, onde 5 era prudente, fazia a coisa correta, agradava ao Senhor, se manteve firme na fé mesmo, ao meio a tantos problemas, elas não desistiram, mas 5 foram imprudentes, não deram muita atenção e ficaram dispersas, não permaneceram firmes, e quando o Senhor Jesus voltou, só 5 entraram e 5 ficaram de fora. Bom, e logo depois ele fala dos talentos, que ele chama seus servos e dá a um, dá 2 a outro, dá 3 a outro, dá 4 a outro, dá 5 a outro, né? E foi distribuindo, segundo a capacidade de cada servo, um talento. E ele fala que a maioria dos seus servos, tudo multiplicou os seus talentos. Mas teve um que guardou. O que recebeu um, guardou o seu talento. Não multiplicou, não botou à frente, não evoluiu, sabe? Não se preocupou e enterrou aquele talento. Ele não deu continuidade ao que o Senhor Jesus tinha dado a ele. E o Senhor Jesus chama ele de servo mau e negligente. E esse também foi tirado do reino dos céus. E depois que ele nos traz essas parábolas, ele chega aqui no versículo 31 e fala sobre o julgamento das nações. E aqui ele diz que todas as nações, todas as pessoas vão se reunir perante a ele, sentado no trono junto com seus anjos. E ali vai haver um grande julgamento. E ali ele vai fazer a separação. E ele fala sobre 2 animais, a ovelha e o bode. Sabendo nós que a ovelha é super obediente, ela não faz nada sem o seu pastor. O bode é um animal altamente desobediente. Ele é rebelde, ele não está nem aí. Ele ataca, ele não aceita obediência, ele não aceita nada. É um animal que não tem nenhuma vontade de obedecer. E o Senhor Jesus faz referência a esses 2 animais, mostrando que vai ter pessoas que vão ser super rebeldes e vai ter pessoas que vão ser super obedientes. E essas pessoas que vão ser obedientes, que ele simboliza as ovelhas, ele diz que essas pessoas vão vir para o lado direito. E essas vão entrar no paraíso. Mas os bodes, que são desobedientes, que são aquelas pessoas que não levam a sério, estão até dentro da igreja, conhecem a palavra, né? Tem aparência de cristão, mas não obedecem, não faz a vontade de fato do Senhor. Ele vive em pecado, fazendo as coisas erradas, sempre tem jeitinho, mente, xinga, né? Bebem, prostituem, mente, faz um monte de coisa, fala mal dos outros, né? Essas coisas aí. Ela não largou o pecado. Está na presença do Senhor, mas está no pecado. Não se arrependeu. E a salvação está no arrependimento. Arrependei-vos do vosso pecado, disse o Senhor. Então ele faz essa referência e diz que as ovelhas que obedecem vão vir para o lado direito e serão salvas, mas os bodes irão para o lado esquerdo e serão condenados. E isso faz com que nós venhamos pensar, na leitura dessas parábolas, né, dessa passagem, o quanto nós temos que se preocupar com a nossa salvação. E ver se o que estamos fazendo tem agradado ao Senhor.
Em Coríntios, Deus fala para que o homem se examine a si mesmo. Então, não sou eu que tenho que julgar ou apontar ou falar dos outros. Não, eu tenho que julgar a mim. O que eu estou fazendo aqui é trazer uma palavra para uma reflexão para todos que estão ouvindo, e cada um vai examinar a si mesmo e vai ver se estão enquadrados nessa salvação ou não, né? Se obedecem à palavra ou não, se de fato largaram o pecado ou não. Cada um vai fazer uma reflexão da sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo quer salvar as pessoas. Quer salvar, quer libertar as pessoas. Mas cabe a cada um entender isso. Ele diz que nós é que abandonamos o pecado. Nós que largamos o pecado. Somos nós que dizemos não para o pecado. E quando fazemos isso e fazemos a vontade de Cristo e permanecemos na sua presença, aí seremos essas ovelhas. Se não, seremos os bodes. Então, a pessoa que diz que ama Cristo, mas é uma pessoa que não é fiel a Deus, né? Com seus compromissos, com a sua vida, não honra o altar de Deus, é uma pessoa que não liga muito para estar na igreja, porque diz que a igreja são elas, né, que não precisa estar na igreja, e biblicamente a igreja foi constituída pelo Senhor. O Senhor Jesus sempre esteve no templo pregando a palavra, quando não estava evangelizando. Esse é o trabalho de cada um de nós, que amamos a Cristo, tá certo? E que dizemos que servimos a Cristo. Então nós temos obrigações de dizimar, de ofertar, de dar bom testemunho, de falar da palavra do Senhor, de estar na igreja, estar nas reuniões, cuidar do templo do Senhor. Isso é uma obrigação que hoje poucos têm feito. E se não tem feito, então não se enquadra nas ovelhas, mas sim nos bodes. Se a pessoa não é fiel a Deus, não honra a Deus, não foge da aparência do mal, então ela está enquadrada no meio dos bodes e não no meio das ovelhas, que vão ser salvas, que está do lado direito do Pai. Então é só para a gente ter uma noção de que precisamos sempre estar vigiando as nossas condutas e vendo o que nós estamos fazendo para Cristo, para que não venhamos sair desse enquadramento das ovelhas que vão ser salvas. Por isso que hoje o Espírito Santo, através da minha vida, está falando sobre essa palavra para que cada um de nós, também serve para mim, tá bom? Eu também tenho que fazer análise da minha vida, me examinar, observar se eu estou fazendo a coisa certa. Isso é importante para todos nós. A palavra do Senhor, ela vem para nos alertar, nos exortar, nos ensinar, fazer uma reflexão da nossa vida. Por quê? Porque Ele não quer perder a gente, Ele não quer perder você, Ele não quer me perder. Então, para que isso não aconteça, nós temos que fazer a vontade dEle, cumprir com as nossas obrigações como cristão, fugir da aparência do mal, mantermos firmes na presença dEle, honrando e glorificando o nome dEle. Aí nós seremos salvos. Amém? Diga graças a Deus. Então, pense nisso, faz uma análise da sua vida, observe se você está dentro desse chamado do Senhor, dessas obrigações do Espírito Santo, para que você venha estar do lado direito do Pai, entrando no paraíso. Que o Senhor Jesus te abençoe.